Gratidão. Vamos falar um pouquinho hoje sobre gratidão. Eu queria que você abrisse comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos falar sobre gratidão, mas não tem como falar de gratidão na Bíblia sem falar de murmuração. São duas coisas diferentes. Uma agrada a Deus demais e a outra abomina a Deus. Uma traz benefícios para nossas vidas e a outra traz prejuízos inexplicáveis para a nossa vida, prejuízos terríveis para a nossa vida. E eu fico, irmãos, encantado, porque a gente vê a ciência hoje falar de algumas coisas que a Bíblia fala desde sempre. E a ciência descobriu algo tremendo sobre a gratidão. A ciência descobriu algo tremendo sobre o jejum. Se você for na internet e colocar lá assim, jejum intermitente, você vai ver como é glorioso o fazer jejum. E o fazer jejum, ele não é somente bom para a nossa vida espiritual, ele é bom para a nossa vida física, nossa saúde física. Descobriram isso. E a gratidão, descobriram que a gratidão traz um benefício enorme para a nossa saúde física e mental. Extraordinário. Mas vamos começar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, olha, e não murmureis, ou não murmurem, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então o versículo 10, ele diz assim, não murmurem, como eles murmuraram e pereceram. Eles quem? Ele está falando aqui do povo de Israel. Ele está falando aqui que depois de Deus tirar o povo da escravidão do Egito, e depois de Deus trazer o povo, guiando o povo para um lugar, que ele dizia, mana, leite e mel. Depois do povo passar pela abertura do mar, depois do povo beber da água espiritual, que era Cristo, depois deles verem coisas tremendas, milagres, prodígios, vindo de Deus lá na terra do Egito, na caminhada deles, depois deles verem tudo isso, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, e eles morreram no deserto. Aí Paulo vai dizer, olha, portanto então não faça como eles fizeram. E ele termina dizendo aqui que tudo isso que está escrito aqui nas Escrituras, ele falando do Antigo Testamento, tudo isso aqui serve para nós observarmos e nós não praticarmos o que eles praticaram. E errarmos como eles erraram, o povo de Israel. Há quem diga que é muito bom aprender com os seus erros, não é? Diz que a pessoa que aprende com os seus erros é uma pessoa sábia. Mas diz que mais sábio ainda é aquele que aprende com os erros dos outros. Então isso que está escrito aqui, que nós chamamos de Velho Testamento, serve para nós olharmos
e aprendermos com o erro dos outros. E não errarmos como eles erraram, e perecermos como eles pereceram. E uma das coisas que fizeram grande parte daquele povo perecer no deserto foi a murmuração. Deus abomina a murmuração. Aqui tinha a cobiça, aqui tinha a idolatria, aqui tinha a prostituição, aqui tinha o tentar a Cristo, que também se resume a murmurar, e termina com a murmuração. Então eles não façam essas coisas como eles fizeram, porque eles usufruíram de coisas maravilhosas de Deus. Eles comeram do pão que desceu do céu, eles beberam, eles comeram de uma comida espiritual, eles beberam de uma bebida espiritual, e eles pereceram. E nós participamos, irmãos, de coisas tremendas na presença de Deus. Aí Paulo diz: cuidado para a gente não fazer como eles fizeram. Aquele que está em pé, cuide, para não cair. Então nós precisamos observar isso, e o tema hoje é gratidão, e eu queria começar falando justamente sobre a murmuração, que é o contrário. A murmuração faz Deus exterminar um povo. Quem é que suporta a murmuração, irmão? Qual é o marido que suporta a esposa em casa reclamando? Qual é a esposa que suporta o marido em casa reclamando 24 horas? Não tem quem aguente alguém reclamando. Você já percebeu? Já percebeu que é insuportável uma pessoa reclamando? Já percebeu que é insuportável você trabalhar com uma pessoa que reclama de tudo? Um patrão que tem um funcionário que só vive reclamando, ele vai querer se livrar desse funcionário o mais rápido possível. Trabalhar com um patrão que só vive reclamando é insuportável. E se você tiver outro meio de vida, você sai dali, porque você não aguenta. Aí a gente quer que Deus suporte as murmurações. Ele não suporta. Ele abomina. E a ira dele se acende com a murmuração. Eu queria ler alguns textos aqui, em relação à murmuração. Antes disso, você está aí em Filipenses, ou você está aí em 1 Coríntios, vá mais à frente um pouquinho aí e abre em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração ou murmurações e nem contenda. Faça tudo sem murmurar. Às vezes a gente faz a obra de Deus murmurando, às vezes a gente faz as coisas em casa murmurando, às vezes a mulher limpa a casa murmurando, às vezes o marido limpa a casa murmurando, o cara vai lavar a louça murmurando, vai lavar a roupa murmurando, reclama porque chove, reclama porque faz frio, reclama porque... Pelo amor de Deus. Eu sempre digo, olha, você reclamar, murmurar, porque tem muita louça para lavar, vai fazer igual... A irmã diz: dá vontade de pegar um chinelo e dar uma surra. Se você está com a louça, a pia cheia de louça suja, é porque você comeu. Então, em vez de você reclamar porque está com a pia cheia de louça, você tem que agradecer e dizer: Senhor, glória a Deus, porque eu sujei a louça. Olha como é diferente o negócio, meu irmão. Uma coisa em que a gente está se beneficiando, se beneficiou, está com a barriga cheia, agora está reclamando porque tem louça. Não coma. Faça jejum, que vai ser bom para a tua vida espiritual, vai ser bom para a tua saúde física, e tu não vai lavar louça. Tem gente que reclama porque o piso da casa está sujo, é simples, arranca.
Arranca. Não quer ver piso sujo? Arranca, deixa no barro. Acabou, você não vai ter que passar mais pano na casa. É só jogar uma aguinha ali, baixar a poeira e show. Então, você quer um piso bonito, um porcelanato, aí depois está reclamando porque está sujo. A gente precisa repensar essas coisas. Abra comigo em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, o segundo livro da Bíblia. O versículo 11, o apóstolo Paulo diz que eles murmuraram lá, e por causa disso eles pereceram, o grande parte. Capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É complicado, irmão. É você querendo ajudar a pessoa, e num momento de dificuldade a pessoa já vem: eu não disse, eu queria ficar lá, eu disse que não ia dar certo, você me tirou de lá, agora eu estou nessa situação. Agora também eu quero que a gente pense o seguinte: a situação desse povo não era fácil. Você vê o seu filho com fome, você vê o seu filho com sede, chorando, você se desespera. Então, para a gente aqui, bem distante desse acontecimento, para a gente fica muito fácil a gente entrar como um juiz, julgando. O nosso papel aqui não é julgar, o nosso papel aqui é observar o que eles fizeram e não fazer igual, que é a orientação que nós temos do próprio Deus. Olhe para eles, olhe o que eles fizeram e não façam igual. Ah, mas a situação deles não era fácil, é verdade. E mesmo numa situação extrema, Deus está dizendo: presta atenção. Presta atenção, porque você pode passar por situações complicadas em sua vida, e assim como eles fizeram, só que eles tomaram um posicionamento errado, e eu não quero que vocês tomem, porque eles se deram mal e vocês se darão mal também. Êxodo 15, o versículo 23. 15, 23. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? De novo, a murmuração. E aqui o texto ele é resumido, ele não contextualiza tudo o que acontece, ele fala algumas falas do povo em relação a Moisés, contendendo com Moisés, colocando Moisés sempre contra a parede, e quando colocava Moisés contra a parede, não era Moisés que eles estavam colocando, era Deus. Por isso que Paulo diz assim: não tentem a Cristo como eles tentaram. Vamos mais para frente. Êxodo 16, o versículo 1 diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne.
quando comíamos pão até fartar? Porque nos tendes tirados para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Era murmuração. Agora lembre-se, eles estavam com fome, eles estavam com sede. E às vezes a gente murmura, nem é dentro de uma situação assim. A gente, como eu disse, a gente murmura de barriga cheia, com a pia lotada de louça porque comeu. Vamos mais para frente. Êxodo 17, o versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede a nós, e aos nossos filhos, e ao nosso gado? Não era fácil. Números, vá mais um pouquinho à frente aí, no livro de Números, o 4º livro da Bíblia, o capítulo 11. Números, capítulo 11. O versículo 1. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mau os ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, queixando-se, né? Não é deixando-se, não. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Tem uma hora que Deus se ira. Aqui diz que Deus irou-se com eles, e o fogo de Deus desceu sobre eles, estava matando muitos. E aí eles clamaram a Moisés: Moisés, tem misericórdia. E aí Moisés clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia. E aí Deus parou o fogo, e o povo parou de morrer, só não parou de murmurar. Números 14, o versículo 26. Números 14, 26, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei ou suportarei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então Deus disse: eu não aguento mais. Fala para esse povo que vive murmurando contra mim, que cheguei a um limite com eles. Ninguém vai entrar mais na terra que eu disse que eles iam entrar, por causa da murmuração deles.
Fala para eles que desse povo aí, de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entrará na terra. E mais ninguém. Não tem condições de nós entrarmos no céu murmurando. E é por isso que Deus nos alerta, para que a gente olhe para esse povo e não faça da mesma forma, porque Deus tinha uma terra prometida para eles, assim como Deus tem um lugar prometido para nós. E eles não entraram nesse lugar prometido para eles por causa da murmuração. E Deus está dizendo para nós que nós não entraremos também se nós fizermos a mesma coisa que eles fizeram. E uma das coisas que eles fizeram era murmurar. Murmurar, murmurar e murmurar. Um outro texto, para a gente terminar a parte de murmuração, eu vou ler aqui nessa outra tradução, você só escute, que diz assim: e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Nessa outra nossa tradução está dizendo: nós não suportamos mais esse pão tão vil. Pão vivo, o pão de Deus que caía do céu para eles comerem. Eles dizem: a gente não suporta mais isso, não aguento mais, eu não aguento mais comer frango, eu não aguento mais comer ovo. Você devia dizer: Senhor, obrigado pelo frango, obrigado pelo ovo, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão. Irmão, isso traz um benefício tão grande para o seu relacionamento com Deus, quando você faz isso, e para a sua saúde física, e a gente vai já falar sobre isso. Ao invés de você: eu não aguento mais comer frango todo dia, eu não aguento mais comer mortadela todo dia, eu não sei o que é que você come, mas você come, senão você não estava aqui. E eu também nem sei se você murmura, se você reclama, mas no geral nós reclamamos de tudo. Então, quando a gente começar a pensar em reclamar, e a gente vai lembrar que Deus abomina isso, e aí você vai reverter isso em agradecimentos, em glorificar a Deus. A Bíblia diz: dai glória por tudo. E dar glória por tudo não é você agradecer a Deus por uma situação ruim que está acontecendo na sua vida. Ah, Senhor, obrigado por essa doença que o Senhor colocou em mim, ou o Senhor permitiu. Obrigado. Não, não é isso. Mas você pode agradecer por outras coisas. Tem gente que leva essa parte, dai glória a Deus por tudo, tão ao pé da risca, que vai andando, leva uma topada, arranca o dedão do pé e diz: Senhor, muito obrigado, glória a Deus pela topada, glória a Deus que agora não tenho mais unha, glória... Não é isso, irmãos. Mas glória a Deus, Senhor, a topada foi grande, mas o dedo ficou. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? É diferente do que você ir reclamar com a pedra que está ali, ou com quem botou a cadeira no lugar. Aí você vai xingar o filho, vai xingar o marido, porque deixou a cadeira fora, e você bateu o pé e quebrou. É totalmente diferente. Você vai criar uma situação, se for dentro de casa, de estresse, de problemas, de relacionamento, onde você poderia resolver tudo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus pelas outras coisas, não pela topada. Então a gente precisa aprender isso. Abra comigo em Colossenses. Vamos falar um pouquinho agora sobre gratidão. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 12. O apóstolo Paulo diz, no final de uma palavra sua, ele diz assim: dando graças ao Pai,
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, ele mandando aqui nós estarmos sempre agradecendo a Deus. Eu não vou ler todo o contexto do texto aqui, mas você leia e você vai perceber que o que Deus quer é que nós estejamos sempre dando graças, agradecendo, e quando nós fazemos isso, há para nós um benefício muito grande, repito, na nossa parte, na nossa relação com Deus e na nossa parte física, saúde física e mental. Vou trazer de novo para nosso convívio familiar. Se nós vivemos em casa reclamando, nós causamos um conflito dentro de casa. Mas se nós estamos sempre agradecendo a Deus, louvando a Deus, é um lar harmônico, é um lar onde reina a paz, é um lar onde você não vê, porque ninguém reclama baixinho, é difícil, é sempre alterado, gritando, zoando. Isso traz problemas para o relacionamento, estressa a família inteira, até os animais ficam estressados, ninguém suporta, ninguém aguenta. E a palavra de Deus nos orienta a nós darmos graça. Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 7,